Salmos 34, eu quero ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite também para ouvir falar de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Bíblia vai dizer para nós que esse Salmo, capítulo 34, foi escrito num momento muito especial da vida de Davi. A Bíblia conta para nós que Davi estava fugindo, tentando se esconder. E ele chega ao reinado, à cidade de Gate. E ele é levado em cativeiro diante do rei de Gate, um filisteu, uma cidade de filisteus, que naquela época tinha o poder, a autoridade, o governo, e que a sentença de um rei poderia exterminar a vida de Davi. Foi interessante que o pastor João falou disso de manhã, quando Deus interfere para que o propósito dele se cumpra na vida do homem, mesmo quando estamos passando por situações adversas, extremamente contrárias. Davi é pego, levado pelo rei de Gate ao palácio, e diante do rei, ali estava um mero homem, que estava fugindo, fugitivo, e que por ser hebreu e por carregar marcas importantíssimas sobre a sua história e a sua vida, aquele rei poderia determinar o seu fim. Aquele rei poderia determinar o extermínio, o homicídio, da vida de Davi. E se Davi viesse a morrer diante do rei de Gate, Abimeleque, a descendência de Jesus não poderia se cumprir. E além da descendência de Jesus não poder se cumprir, Israel jamais teria sobre ela um rei que traria sobre Israel decretos memoriais, tributos tão importantes, historicamente falando, conquistados pelo rei Davi. E quando Davi entra diante daquele rei de Gate, o desespero é tomado, a alma de Davi geme, mas ele sabia que Deus, o Deus que ele servia, carregava um atributo que nós precisamos conhecer, um atributo que nós precisamos ter pleno entendimento, porque quando eu tenho pleno entendimento desse atributo de Deus, esses momentos de tribulação não me roubam a fé e a esperança. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, em algum momento desse ano, pergunta olhando no olho dele, em algum momento desse ano, a tua fé foi roubada de você. Olha o que eu vou dizer para você, quando você conhece esse atributo de Deus que eu vou te apresentar, você passa pela prova sabendo que Deus vai reverter o negócio. Davi estava diante de uma centena de mortes, mas ele entendia esse atributo de Deus. Tanto é que ele escreve esse salmo para deixar claro
para todos nós que venhamos a ler e cantar esse salmo, quantas vezes forem necessários, declarando que nós precisamos entender que o nosso Deus é bom, que Ele tem como característica a bondade. O que é a bondade? Estabelecimento de proporcionar e executar o bem sobre a vida das pessoas. Deus, quando olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não enxerga os nossos defeitos, Ele não enxerga os nossos pecados, Ele não enxerga os nossos desvios, Ele olha para nós com olhos de bondade. E Ele olha e diz, tá sujinho, eu sei, tá tortinho, eu sei, tá todo remendado, eu sei, mas eu quero Ele para mim, eu quero Ele restaurado, eu quero Ele de coroa, eu quero Ele vestindo a capa sacerdotal, porque mesmo com toda a história de luta, derrota e tribulação, eu ainda tenho o melhor para apresentar para Ele. Então, depois de uma experiência poderosa que Davi viveu, ele quis deixar esse salmo registrado. Mas vamos entender o que acontece. Quando ele está então diante de Abimeleque, o rei de Gate, e o coração dele, a alma dele angustiada, ele sabia que ali o rei podia olhar para a cara dele e dizer, acabou, hein? Você vai ser executado hoje, porque no meu reino eu não quero hebreus aqui. Eu não quero um líder hebreu aqui. Então eu estou decretando o seu estado de morte. E aí quando o rei se aproxima de Davi indagando aquele momento, porque quando a gente passa por momentos tão difíceis como esse que Davi passou, nossa cabeça passa um furacão de pensamentos. Você pensa, puxa vida, eu tenho um Deus todo-poderoso, Ele pode me tirar daqui, mas ao mesmo tempo a tua carne treme, mas ao mesmo tempo o medo vem. Mas ao mesmo tempo as incertezas aparecem. Por quê? Porque você é homem, você é feito de carne e osso. Davi conhecia o atributo de Deus. Davi conhecia a bondade de Deus que traz consigo livramentos. Mas naquele momento diante de uma sentença de morte, ele era um ser humano. Mesmo entendendo, mesmo tendo entendimento sobre o atributo de Deus, a alma de Davi estava insegura. E aí quando o rei de Gate se aproxima de Davi, o que o Davi faz? Ele começa a fingir que ele é maluco. Ele babou e tudo. E aí o rei de Gate chegou e falou, quem é esse homem? É um hebreu importante. Eles falaram, ele pode trazer uma revolução sobre o nosso reino. Ele pode trazer problemas para nós. Aí o rei olha o Davi. Ele falou, você é um moribundo, esse cara está mais para lá do que para cá, eu não vou investir sentenças de morte em cima de alguém que já morreu. Deixa eu começar a profetizar para você na autoridade do nome de Jesus. É melhor deixar o inimigo achar que você está morto, mas você crê num Deus de bondade que vai te livrar de todo cativeiro e armadilha de morte. Deixa o inimigo achar que você é louco. A Bíblia diz que nós somos mesmo loucura para esse mundo. Deixa eles acharem que nós estamos babando igual maluco, quando na verdade nós estamos debaixo da direção e do livramento de Deus. O rei de Gate olhou e falou, eu não quero esse moribundo, eu não quero esse maluco, eu não quero esse homem aqui dentro, manda ele embora, expulsa ele. E Davi sai de lá. Imagina Davi rindo. Davi rindo e dizendo, eu quase fiz xixi nas calças. Mas a verdade é que eu precisava me lembrar de como Ele é bom. Eu precisava me lembrar que a bondade de Deus faz a gente experimentar coisas que a gente não acredita. Oh, meu amigo, Deus vai te dar livramentos que você não pensa e não imagina. Deus vai tirar você de lugares de uma forma que parece filme de Hollywood. Por que, pastora? Porque eu sou melhor? Não, porque Ele é bom. E Ele age debaixo de bondade sobre a minha vida e a tua vida. E quando Ele retira Davi de lá, e Davi sai são e ileso para dar continuidade ao propósito de Deus. Porque Deus vai permitir que a gente dê de maluco. Muitas vezes na nossa vida. Mas para cumprir propósitos.
Paulo diz, eu me fiz de louco, eu me fiz de não entendido, de não sábio, para andar, para ganhar almas, porque eu confundi os inimigos desse jeito. Deus vai permitir que você passe circunstâncias onde você vai ser taxado de louco. Mas, amigo, para cumprir propósitos. Davi sai ileso do reino de Gade para estabelecer o reinado em Jerusalém. A vontade perfeita de Deus sobre a vida dele. E aí então Davi escreve o Salmo 34. Depois que ele passa por essa experiência. E o título do Salmo é Provai que o Senhor é bom. Ele desafia a mim e a você a experimentar dessa bondade. Você precisa entender, amigo, que quando as coisas estão mais difíceis ou mais apertadas, é lá que nós vamos enxergar a bondade de Deus. São nesses momentos que nós vamos enxergar os livramentos de Deus. Eu contei hoje de manhã que eu viajo, porque, como o pastor João disse, eu não me mando, né? Deus é que manda, gente, mas eu morro de medo de avião. E quanto menor o avião, pior para mim, né? Então, o avião menor sacode mais. E eu tenho pavor de tudo que sacode muito. Por isso que eu nunca nem quis experimentar uma montanha-russa na minha vida, porque eu sei que vai dar ruim para mim, né? E aí, quando vim de São Paulo para o Rio, entramos num aviãozinho desse tamanho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder aqui no coração, ó. Aí eu olhei para a janela, estava sentado na janela. E quando eu ando de avião com o pastor, eu na janela, ele no corredor, e um anjo estreito no meio, que não cabe mais nada. Antigamente cabia a Analia, agora nem a Analia cabe. E eu olhando pela janela, falei, vamos bater uma conversa aqui, Jesus, eu e tu e eu. Eu estou morta de cansada. E eu sei, São Paulo chovendo. Falei, essa bagaceira vai levantar e vai sacudir, eu sei que vai sacudir. E eu sei que eu vou ficar angustiada, nervosa. Ah, Senhor, me dá esse livramento. Eu não quero passar por isso, não. Aí o Espírito de Deus falou comigo assim, olha pela janela. Eu olhei pela janela, tinha um anjo lindo, com 6 asas. E Deus falou assim para mim, vou fazer você passar pelas nuvens, assim como eu fiz Moisés passar pelas águas do mar. E aquele anjo foi para frente do avião. Ele posicionava as 2 primeiras asas dessa forma, então quando ele inclinava a cabeça assim, ele abria as nuvens. Ele abrindo as nuvens, eu só via as nuvens passando assim do lado e o avião aqui, ó, bonitinho, paradinho. Chegamos aqui rapidinho, deu tudo certo, louvado seja Deus. Deus até me deu um louvor, eu cantava ao Senhor enquanto eu via o anjo trabalhando, aquilo tomou meu coração de tanta gratidão, chorei a Deus olhando aquela janela. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem prazer em manifestar a bondade dEle, mesmo nas coisas pequenas. Mesmo nas coisas que você acha que é bobagem. Pastora, que bobagem, a senhora tem medo de avião? Eu tenho, irmão. E você pode ser que tenha medo de outras coisas. E Ele vai manifestar a bondade dEle para cuidar de você, para preservar você, para não deixar você passar por angústia. Assim como Ele fez com Davi diante do rei de Gade. E eu imagino Davi saindo dali, feliz Davi, dizendo, quase que foi, mas não foi, porque o meu Deus é bom, porque o meu Deus manifesta a sua bondade e essa bondade me transforma. Mas eu quero desafiar você a ler esse texto do hebraico. Põe para mim, Felipe, por favor. O original é bem diferente do nosso, e eu quero ler com você. O verso 9, lê na sua Bíblia, o verso 8. O hebraico o versículo, o número do versículo é diferente, porque o subtítulo é contado como o primeiro versículo. Então sempre vai ser um a mais no hebraico. O versículo 8 para nós, a nossa Bíblia diz assim, provai, lê aí, provai, então olha o que diz a nossa Bíblia, a tradução para nós, provai, o que é provar? O que é provar? Experimentar. Você tem que passar pela experiência, né? Você olha às vezes uma comida, você diz, tem uma cara estranha, não vou comer não. Aí alguém diz assim, mas tem que provar. Como é que você sabe que é ruim se você não provar?
Então, quando ele diz provar, ele está dizendo, você tem que passar pela experiência. Passa pela experiência para você distinguir ou discernir. Aí ele diz, o texto que você está lendo da sua Bíblia, diz assim, passa pela experiência e vê o quanto o teu Deus é bom. Experimenta o teu Deus, prova Ele, prova não no sentido de colocá-lo contra a parede, mas de experimentá-lo, de experimentar a sua bondade. Experimenta a sua bondade, veja quanto Ele é bom. Esse é o que diz as suas escrituras. Mas olha o que diz o original. Olha o que o Davi disse verdadeiramente. Davi disse assim, com si é bem diferente. Ele diz, considerai e vede quão bom é o Eterno. Bem-aventurado é o que nele confia. Então, nós vamos voltar para essa tela. Eu quero só que você bote o significado do verbo para mim. Considerar significa caracterizar determinada coisa, fazer julgamentos, julgar. O juiz considerou a denúncia improcedente. Não desprezar, ter em conta. Ele considerava os seus conselhos. Demonstrar respeito por, respeitar. O país considera o presidente. Então, olha aqui para mim. A nossa tradução diz, experimenta e veja como o teu Deus é bom. Amém ou não amém? O Davi não mandou ninguém experimentar, não. O Davi estava falando com gente que ele queria que fosse igual a ele. Ele queria gente que tivesse entendimento, mesmo se nunca tivesse experimentado. Ele está dizendo, ele diz, o verbo que ele usa, ele diz, considerai. O que ele diz? Ponha isso na sua cabeça. Que isso, não despreze essa informação que eu estou te dando. Não trate essa informação como qualquer coisa ou sem fundamento. Pega ela e resiste, mesmo que você não tenha passado pela experiência. Então foi muito mais profundo o que Davi disse, porque ele não estava trabalhando uma geração de Tomé. Ele não estava ministrando sobre uma geração que precisa ver para crer, que precisa experimentar Deus de papinha para poder dizer, eu tive uma experiência, Ele cura. Eu tive uma experiência, Ele liberta. Você acredita que Jesus liberta? Não acredito. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém ser liberto. Então você está precisando provar para ver. Você está precisando experimentar para ver. Mas não foi isso que Davi disse. Davi disse, amigo, é um atributo dele, você precisa considerar isso de forma responsável. Você precisa considerar isso de uma forma onde, mesmo experimentando ou não, você acredita que Jesus liberta? Eu tenho certeza absoluta. Mas você já experimentou? Não. Por que você tem certeza e não experimentou? Porque a Bíblia diz, amigo, que Ele veio para libertar os cativos, que Ele veio para trazer vida nova aos mortos, ressuscitar os mortos. Está escrito, eu considerei debaixo de respeito a palavra do Senhor. Eu considerei debaixo de dignidade aquilo que as Escrituras me ensinou. Se um dia você desfrutar de provar, louvado seja o nome do Senhor, que isso sirva como testemunho, mas que não seja o teu azimute, que não seja a tua bússola de precisão. Eu só acredito se eu ver, eu só faço se eu experimentar, eu só vou anunciar se Ele fizer isso por mim. Isso faz parte de um grupo que está debaixo da geração de Tomé, precisa ver para crer. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você é dos que prova ou dos que consideram? Volta ao hebraico para mim. Considerai com responsabilidade, observai o atributo do Eterno com responsabilidade e veja quão bom é o Eterno. Bem-aventurado é o que nele confia. Ele está dizendo, feliz é o que nele confia, mesmo sem experimentá-lo. Você confia nele ao ponto de dizer, eu não preciso experimentá-lo, eu sei que Ele é. Eu não preciso experimentar da sua cura, eu não preciso experimentar da sua libertação, eu não preciso experimentar da ressurreição do morto para crer que Ele faz isso tudo. Você precisa ser a geração que considera, não a geração que busca só provar. Aí ele continua e diz assim,
que temam ao Eterno, seus... Ah, amigo, isso é profundo demais. Ele sabe que tem homens e mulheres que foram consagrados para Ele, que não são seguidores, que não se tornaram companheiros, que foram consagrados, receberam consagração de um altar e disseram, sou do Senhor. Quantos aqui são do Senhor? Então o texto, no versículo 10 do Hebraico, está dizendo para você. Ele diz, temam ao Eterno. Temam a esse Deus poderoso, que age de forma, debaixo desse atributo poderoso, que Ele pode exercer a hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas que você, como alguém que o serve debaixo de consagração, faça isso por temor. Nada tira da minha cabeça que o Davi não estava pregando para nécios. Nada tira da minha cabeça que Davi estava desafiando pessoas como eu e você a desenvolverem uma característica de entendimento de quem é Deus na profundidade. Por quê, pastora? Porque de forma profética, Davi anuncia Cristo, como Messias sobre Israel através da sua descendência. E nós vamos viver dias onde o eixo vai fechar. Se a porta estava estreita, bota de volta. Se a porta estava estreita, ela vai ficar mais estreita ainda. Se hoje a gente tem liberdade de vir e andar com esse livro, pode ser que daqui a alguns meses ou anos a gente não possa mais fazê-los. Lá nos Estados Unidos a nação está toda virada já, irmão. O bagulho está doido. Não posso entrar em detalhe que você sabe, que a gente não pode falar determinadas coisas, mas todo o sistema de operação do anticristo está armado. E tudo isso está sendo feito contra a pregação do Evangelho, contra os cristãos e contra aqueles que se entendem como consagrados. Porque a perseguição não vai vir em cima de nécios. A perseguição não vai vir sobre homens que são simpatizantes de Jesus. A perseguição vem sobre consagrados. Por quê, pastora? Porque Deus quer que os consagrados aprendam a temê-lo. Entendam e discernam as coisas que vão acontecer. E mesmo se estiverem diante de um rei que pode sentenciá-los à morte, o seu interior declarar, o meu Deus é bom. O meu Deus age debaixo de bondade. Ele tem isso como característica. Que temam ao Eterno os seus consagrados. E nada lhes há. Cri. Não pode faltar. Se você é consagrado, tem vivido uma vida de temor e obediência ao Senhor. Se está faltando, volta e observa o teu caminho. Se você foi consagrado ao Senhor e tem manifestado o teu temor diante de Deus, amigo, Ele vai prover debaixo de bondade o que você precisar. Nesse momento do Salmo 34, Davi precisava de livramento, Ele proveu. Davi precisava ser liberto do rei de Garte, Ele proveu. O que é que você precisa nessa noite? E lá em Jerusalém, Israel, alguns dias atrás, eles celebraram uma festa muito importante chamada Hanukkah, ou Chanukah. Significa festa das luzes. Não é uma festa bíblica, é uma festa testemunhal. O que significa isso, pastor? É uma festa que foi desenvolvida pelos hebreus para contar uma história, um testemunho que eles viveram. Israel, por desobediência e apostasia, foi tomada, foi sitiada pelos gregos e sírios. E eles destruíram toda a cidade de Jerusalém e tomaram o templo. Põe a foto para mim, por favor. Eles, com seus exércitos, cavalos e cavaleiros, entraram em Jerusalém e destruíram tudo e tomaram a cidade, tornando os hebreus escravos dos gregos e sírios.
E o ódio aos hebreus era tão grande que não bastava tomar a cidade. Então eu preciso pregar para você nessa noite, para você regalar bem o canto do seu olho. Para de julgar na superficialidade, discerne a voz de Deus em nome de Jesus. A perseguição não é política. A perseguição não é sobre coisas ou pessoas. A perseguição é contra propósito. A perseguição é contra a vontade estabelecida de Deus. Desde aqueles tempos não bastava tomar Jerusalém, invadir as casas, tomar o povo como servos. Eles precisavam entrar no templo e profanar o templo. Eles entraram no templo, destruíram tudo. Roubaram o menorá de ouro. Roubaram as peças. E no lugar mais sagrado, levantaram a adoração a Zeus, um deus grego. E para piorar o negócio, diante da estátua de Zeus, eles sacrificavam porcos dentro do templo sagrado em Jerusalém. Se você não sabe, o porco é o animal impuro, mas impuro para os judeus. O senhor não pode nem chegar perto de carne de porco. E eles sacrificavam os porcos, derramavam o sangue dos porcos no pé da imagem, dentro do lugar santíssimo. E durante alguns anos o povo de Israel foi submetido a essa pressão, a essa blasfêmia, porque o ódio não é só tomar o que é do povo de Deus. O inimigo não quer só tomar a nossa liberdade, não. O inimigo quer destruir a nossa santidade. O nosso passado é escrito por uma palavrinha chamada justificação. Todo o nosso passado é perdoado pelo sangue de Jesus e Ele nos justifica. Diga comigo, passado, justificação. E o nosso presente, pastora, como ele é movido debaixo de santificação. É todo dia você levantar, acordar e dizer, o meu Deus é santo e eu preciso me acertar, eu preciso corrigir, eu preciso me limpar. Diga comigo, presente, santificação. E o futuro, pastora? O futuro está pautado debaixo de uma palavrinha chamada glorificação. Tudo que você planta em Deus, para o Senhor, no nome do Senhor, você vai ser honrado, você vai receber galardão, você vai receber a glória do Deus Altíssimo, vai ser glorificado. Então o passado é justificação, o presente é santificação e o futuro é glorificação. Esse é o projeto de Deus sobre a vida da igreja. Mas eu não chego na glorificação se eu destruir a santificação aqui no meio. Então não basta ele impedir você de vir para a igreja. Ele tem que destruir o altar. Ele tem que consagrar, sacrificar os porcos no altar santo. Ele tem que inverter os valores. Ele tem que tirar o Deus principal do altar e colocar o Deus grego. Um Deus de adoração. Um Deus de idolatria. Não sei se está me alcançando, não. Eu não posso ser mais explícita, mas que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. O ódio a nós não é pelo que nós conquistamos em Jesus, é pelo que somos. Enquanto o diabo não paralisar a santidade do povo, ele sabe que o futuro está destinado debaixo de glória, porque ele sabe que Jesus vai voltar e honrar os seus. Ele sabe que Jesus vai voltar e vai colocar uma coroa, vai te dar uma pedra com um nome novo, vai te vestir novamente, vai dizer, agora ninguém pode mais com você, porque você está glorificado para mim na eternidade. Mas só tem um jeito, ele não pode parar a justificação do passado, porque quando você confessa Jesus, se torna filho e ele perdoa os seus pecados. O diabo não pode mexer no passado. Mas tem um jeito dele impedir que o futuro aconteça. Ele trazendo Zeus para o altar. Ele trazendo os sacrifícios de porcos para o altar. Ele retira a santificação. Sem santificação, termina a frase aí. Sem santificação, não tem glorificação. Então, eles invadem Jerusalém, destroem tudo que eles podem, profanam o templo, o povo chora. É claro que você conhece a história, você não é bobo. Israel estava apóstata. Israel tinha esfriado na fé.
Israel se dizia crente em Deus, mas não estava vivendo uma vida consoante aquilo que dizia. Então suas fronteiras se tornaram frágeis. E a invasão foi permitida. É por isso que eles invadiram e tomaram, porque tem um que não dorme sobre Israel, a Bíblia diz. Ele não dormita não, ele está lá de olho. E se ele não autorizar, ninguém entra para mexer na menina dos olhos de Deus. Se os gregos e sírios entraram, é porque Israel estava enfraquecida na sua santificação. E aí durou alguns anos essa vergonha. Alguns hebreus, buscando a santificação, sofriam muito. Porque, amiga, a verdade é uma só. Quem está com um pé lá e um pé cá, não se importa se tem uma imagem de Deus grego aqui e se tem uma poça de sangue de porco. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele está vivendo o oba-oba com Jesus. Mas, amigo, quem está pagando o preço de ter uma experiência única com o Senhor, chora e geme. Tem hebreus que choraram e gemeram, porque o templo estava profanado. O templo que Deus escolheu a cor das cortinas. O templo que Deus escolheu cada detalhe. Profanado, virado do avesso, peças roubadas e quebradas. Aí, um sacerdote chamado Matitatias se revolta, se levanta e diz: pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. E ele pessoalmente começa a lutar com alguns desses invasores. E essa posição desse sacerdote despertou alguns homens em Israel. Às vezes a gente precisa ver um homem dando na cara a tapa para salvar a obra de Cristo, para que outros despertem. E você seja motivado a comprar essa briga em nome de Jesus. E aí isso foi inflamando no coração das pessoas. O filho desse homem se levanta, um jovem, se levanta e começa a acionar outras pessoas para entrar nessa guerra. Depois eles são chamados de macabeus. E eles por 3 anos enfrentam os sírios e gregos. Até que eles conseguem exterminá-los, retirá-los de Jerusalém. A vida volta ao normal. As casas são devolvidas, a cidade é reconstruída. Mas e o templo? Quem teria coragem de entrar numa igreja, que no altar da igreja, você vai me desculpar e por amor às minhas palavras, virou terreiro de macumba? Quem queria mais participar de um culto santo ao Senhor? Kadosh, Kadosh. Se no altar tinha sangue de porco, ao invés de cordeiro. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Então eles entram no templo chorando. E eles dizem: assim como nós estamos arrumando as nossas casas, nós precisamos purificar o templo. E eles começam a arrumar as coisas, lavam as coisas, começam a purificar todo o ambiente do templo, para que o templo pudesse ser restaurado. Mas existia um elemento fundamental que precisava ser aceso. Esse elemento que representa a luz do mundo, Israel como luz para todo mundo, precisava ser aceso. E quando eles reviraram o templo, consertando as coisas, eles acharam um vasinho com um pouquinho de azeite de nada. Então, eles dividem aquele azeite, um pouquinho em cada recipiente desse menorá. Menorá é candelabro em hebraico, só para você saber. E eles acendem. Só que o sentimento daqueles homens era: a gente está acendendo agora de manhã, para de tarde não ter mais luz. Porque esse azeite não é suficiente. Para produzir esse azeite, a gente vai precisar de pelo menos 8 dias. O azeite, a azeitona é retirada no Monte das Oliveiras, é processada e tem que ser trazida para cá. Ninguém vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Não adianta limpar se a luz não estiver acesa. Pastora, por que a senhora está falando de Hanukkah? Pregou Davi. Você está parecendo que você está doida aí, igual o Davi. Porque quando você decide experimentar da bondade de Deus, Ele se manifesta. Quando aqueles homens entraram naquele templo, eles estavam considerando a bondade de Deus. Eles estavam considerando que o Deus que eles servia tinha poder para dar a eles o direito de recomeçar, de ter um lugar santo novamente,
de poder cultuar a Deus mais uma vez. Eles estavam considerando que o Deus que eles serviam amavam de tal forma que daí a eles a oportunidade de recomeçar. Deixa eu pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei se dentro desse ano o seu templo foi profanado porque você esfriou e baixou as guardas. Ou se foi tomado por esforço, tomaram a força, te fizeram sofrer, mesmo que você não merecia. Profanaram você, suas emoções, sua vida financeira, sua vida ministerial. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, nesse dia de última ceia do ano, considerai que o teu eterno é bom. Nós vamos limpar o templo hoje. Nós vamos acender o menorá mais uma vez. E a luz tem que vencer a escuridão. A luz tem que vencer as trevas. Todo o processo de constrangimento, de vergonha e de humilhação tem que ir embora. Para que a glória do Senhor seja restaurada sobre a minha vida e a sua vida. Aqueles homens fizeram o que cabia a eles. Eles limparam fisicamente o templo. Não tinha uma gota mais de sangue, não tinha cheiro de sangue. Estava tudo bonitinho nos seus devidos lugares. Mas eles não tinham um combustível que acendia a luminária. E o que eles fizeram? Eles tiveram que considerar a bondade de Deus. Deus vai nos abençoar. E o azeite pequenininho que tinha na botija de barro durou 9 dias. Algo que era impossível. Porque o azeite queima como combustível. Ele permaneceu intacto durante 9 dias. Até que a porção nova. Como é que eles falam quando é santificado? O termo? Quando fala do McDonald's lá, como é que é o nome? Kosher. Quando chega o azeite kosher, que é separado, santificado ao Senhor. A lamparina permaneceu acesa por 9 dias. E aí eles tinham azeite para dar continuidade. E essa lamparina nunca mais se apagar. Pastora, o que a senhora quer dizer? Assim como Deus agiu de bondade com Davi. Quando ele estava diante da morte, Deus voltou a agir debaixo de bondade com Israel. A minha pergunta para você é, por que você ainda duvida da bondade de Deus? Por que você ainda acha que Ele vai julgar você pelo teu passado, se o teu passado já foi justificado? Quando hoje o teu presente precisa ser pautado em santificação, Ele sabe que santificação envolve limpeza todo dia, que envolve faxina todo dia, e que você precisa trabalhar isso todos os dias. Ele não vai cobrar de você nada que você não possa viver ou experimentar. Ele sabe quem você é. Mas Ele precisa te dar uma experiência de bondade. Ele precisa fazer você viver algo poderoso sobre a tua vida. E é por isso, nessa noite, antes da gente tomar a ceia, que eu quero acender esse menorá mais uma vez. Acender as luzes contra as trevas. Deixar claro no mundo espiritual que você tem a oportunidade e o direito de cair e de tropeçar, porque você é humano. Você caiu uma vez, mas por 7 vezes o Senhor vai estender a mão e vai te levantar. Por quê, pastora? Porque Ele é bom. Porque Ele quer você. Porque Ele quer cumprir o seu propósito na sua vida. Porque Ele quer ver você restaurado. Pastora, me sujaram a minha casa, sujaram a minha vida, me profanaram. Hoje é dia da gente limpar o templo. Hoje é dia da gente deixar tudo arrumadinho para que a glória do Senhor venha sobre nós.